A graça e a paz, querido, você que está nos acompanhando em mais um Bíblia em Foco. Hoje, dia 28 de julho de 2020. Não sei que dia que você está assistindo esse vídeo, mas é nesse dia que nós estamos gravando. E queremos cumprimentar você com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e agradecer por você estar aqui acompanhando mais um dos nossos estudos do Bíblia em Foco. Hoje, nosso tema é um novo ministério com base no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 13. Lembrando que nós estamos estudando o livro de Efésios com base numa série, num volume de estudos para pequenos grupos do John Stott, que é esse aqui. Se você está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo Facebook, você está vendo aí na tela qual é esse volume. Então, são estudos que John Stott preparou e que nós estamos acompanhando. Fizemos uma reedição e estamos acompanhando esses estudos a partir de então. Tá bom, queridos? Lembrando que esses estudos do Bíblia em Foco você vai utilizar lá no seu grupo doce, na sua célula. Então, aqui é uma base para aquilo que você vai estudar lá com o seu grupo ou no seu culto familiar. Amém? Estamos aí na tela com o Renan, mais uma vez conosco, ou eu mais uma vez com ele. E queremos cumprimentar você, Renan, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te perguntar primeiro, assim, como que foi a sua viagem a Nárnia na semana passada? Quem você encontrou lá? Encontrei na primeira aí do Senhor Túminos, né? Quem já leu ou assistiu o filme aí, sabe aí. Mas graça e paz, pastor, graça e paz aí a todo mundo que está nos assistindo e nos acompanhando. É um prazer estar aqui mais uma vez para nós compartilharmos juntos da palavra. Talvez eu vou soltar um espirro ou outro aqui, mas é por causa dessa fumaça aí que tá na nossa cidade agora. E eu peço aos irmãos aí misericórdia, por favor, não põe fogo em nada, não, viu? Tem gente que espirra facinho com esse negócio de fumaça. Tem Mas gente que coloca fogo numa moitinha, um pouquinho de folha seca que ele varreu do quintal, mas aí o fogo alastra. bicho, não pode chegar na serra, né? Não põe fogo em Não. nada, principalmente na serra, mas vamos É. lá, né, ao que interessa. Vamos fazer uma revisãozinha da semana passada, que nós falamos nova, da nova família de Deus em Cristo ali, onde de Efésios, a segunda parte de Efésios 2, Paulo ele vai falar sobre como Cristo, ou a obra de Cristo, ela veio reconciliar tanto os judeus quanto os gentios em uma só família, certo? Então ele começa ali a parte 2 do capítulo, no versículo 11, falando de lembrai-vos, onde os gentios eles deviam se lembrar do estado que eles estavam antes, separados de Deus, né, não tendo esperança, sem Deus no mundo. Essa era a situação do gentil, ou seja, nós, gentios, espalhados por toda a terra, longe de Deus. E aí vem a intervenção de Cristo com sua obra, né, com o seu sangue, vem o mas agora em Cristo ali no versículo 13, e aí Jesus faz de dois povos um só, através da cruz ele reconcilia os dois povos, e agora todos dependem da obra de Cristo para terem acesso ao Pai, para fazerem parte dessa família de Deus, tanto o judeu quanto os gentios, né? Então, em Cristo agora, o capítulo 2 se encerra dizendo que judeus e gentios são em Cristo uma nova pátria, família, edifício. E agora nós entramos no capítulo 3, onde Paulo dá sequência no seu argumento, e aí nós estaremos falando sobre um mistério e um ministério, né? E nós vamos É, entrar com mais profundidade nesse tópico. a gente percebe ali, vocês vão perceber que esse trecho de 1 a 3 a gente pode dividir em duas partes. De 1 a 6, a gente vai ver o mistério revelado, que é a palavra de Deus revelada através
do apóstolo Paulo, né? A palavra que Paulo recebe. E do capítulo 7 ao capítulo 13, a gente vai ver o mistério comissionado, que é aquilo que Paulo proclama, aquilo que ele fala, aquilo que ele quer de fato dizer através das escrituras, através da revelação que ele teve, tá? E aí, durante todo o estudo, o tema é esse: que mistério é esse? Que ministério é esse que o Senhor tem para nós? E aí fica essa pergunta no ar e nós vamos responder aqui durante o Bíblia em Foco. Vamos ler agora o texto base de Efésios capítulo 3, versículo 1 ao 13. Vamos fazer a leitura então. Efésios 3, do 1 ao 13. Por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Muito bem. Ponto 1. Paulo levava a sério o chamado de Deus para que fosse apóstolo. No livro de Efésios, vemos que depois de 2 capítulos explicando o que Deus fez por toda a humanidade, e especificamente para os gentios, ele muda o assunto para si próprio e para seu ministério. Hoje, Deus continua a chamar crentes, primeiro para si e depois para o seu propósito para as suas vidas. O propósito de Deus para nós pode ser parecido com o de Paulo ou não. Independente disso, ele quer que respondamos aquele chamado com a mesma fidelidade de Paulo. Então vamos por 1.1, que é a primeira questão aí, o primeiro pensamento, a primeira pergunta, que é a seguinte: descreva uma situação na qual você se sentiu chamado a fazer alguma coisa. Vamos lá. Essa pergunta é uma pergunta assim, né? Quase que da chamada aí de cada um que Deus fez. Eu acredito assim, pastor. A todo momento Deus nos chama a alguma coisa, porque nós estamos vivos. Se nós ressuscitamos com Cristo e recebemos essa nova vida nele, nós temos um chamado nele. Eu acredito em chamados específicos que Deus chama e separa pessoas para o ministério, como foi especificamente na vida de Paulo, né? Paulo estava indo para um rumo, o Senhor interveio na situação, o chamou, falou com ele e o fez apóstolo, né? E eu acredito em chamadas específicas, mas eu acredito também já naquilo que nos foi revelado na palavra, né? Lá em Mateus 25, do 14 ao 30, onde fala da parábola dos talentos, eu acredito muito que Deus tem algo para conosco, com os talentos que Ele tem nos dado, no lugar que Ele tem nos colocado. Eu acredito que na palavra, se eu olho para ela, eu me sinto chamado para fazer todas as coisas que eu tenho a fazer, né? Nas tarefas do dia a dia, as mais comuns, e a gente tem falado desde o primeiro Bíblia em Foco sobre uma vida que glorifique a Deus, né? A gente citou lá o exemplo
do sapateiro que perguntou ao Martinho Lutero o que ele devia fazer agora que ele era cristão, e o Lutero fala: faça bons sapatos e venda a um preço justo. Então eu acredito que a gente tem que glorificar a Deus com a nossa vida. Se eu tenho um contato com as escrituras, eu não preciso esperar que Deus venha, como veio para Paulo, e para que eu ame o próximo, para que eu seja um bom profissional, para que eu cuide da minha família, para que eu sirva a igreja, para que eu seja servo, né? Então eu acredito que quando nós olhamos para a palavra, nós já somos chamados a muitas coisas. Se nós temos a Bíblia como o nosso manual de fé e prática e de conduta de vida, nós já temos aqui motivos suficientes para que nós possamos viver a vida cristã como Cristo nos pede e nos chama em muitos momentos, e em muitas partes, em muitos mandamentos, ordenanças na palavra, né? E aí eu lembro de Oséias. Por que eu lembrei de Oséias 4:6 e Mateus 22:29 aqui? Oséias 4:6 diz que o meu povo padece por falta de conhecimento, e Jesus diz: erreis por não conhecer as Escrituras. Porque muitas vezes a gente fica procurando uma revelação de Deus fora da palavra, sendo que nós temos muito a se fazer a partir das Escrituras, ou nós podemos ter ali o nosso senso de, o nosso propósito de vida, ou tudo que Jesus fez, onde nós estamos hoje, onde nós vamos chegar, tudo em Cristo, né? Às vezes a gente tem essa noção de que o pastor que está pastoreando, ele é mais filho de Deus ou está exercendo mais o seu propósito porque está pastoreando a igreja, né? E na Bíblia nós vemos que nem todos são chamados para ser pastores, nem todos são chamados para o ensino, nem todos são chamados, né, para campos específicos, mas há campo para todos, né? Jesus fala: ore para a sua seara, porque a seara é grande, né? Mas os trabalhadores são poucos. Então nós temos aí chamado, nós temos coisas a fazer, trabalho a fazer em resposta ao evangelho que nos alcançou. Muito bom. Eu queria rapidamente aqui, só complementar o que o Renan disse, com base nessa frase que está aí na introdução do tudo, que diz assim: Ele quer que respondamos aquele chamado com a mesma fidelidade de Paulo. Essa fidelidade ao chamamento, ao chamado de Deus para as nossas vidas. Então, responder esse chamado tem que partir desse pressuposto da fidelidade. Quando eu sou fiel ao chamado do Senhor, eu não abandono pelas circunstâncias da minha vida. Então, quero trazer aqui para uma prática da gente, né? Para uma vida mais prática. Por exemplo, quando Deus diz lá em Mateus 28:19-20, portanto, vão, ide, façam discípulos, batize, ensine a guardar todas as coisas. Então, isso já está, é um chamado geral para nós que somos cristãos. É um chamado que é uma ordenança. E se nós somos fiéis ao Senhor, nós precisamos obedecer ao que Ele diz. Se nós somos fiéis à Sua palavra, nós precisamos fazer o que Ele está mandando, né? O Mestre mandou, então eu obedeço. Eu preciso ir e fazer discípulos. Não preciso ficar orando: oh Deus, será que eu vou fazer discípulos? Será que eu vou cumprir isso? Não, é uma ordenança que eu preciso fazer. E, infelizmente, hoje na igreja, no geral, nós vemos esse primeiro e grande, chamada grande comissão, sendo pouco praticada. Essa é a realidade. Então, se nós formos fiéis ao Senhor, nós vamos praticar essa chamada, essa grande comissão, e partindo disso, vamos servir ao Senhor com fidelidade. Isso. Renan pergunta. Vamos lá, vamos para o texto agora, né? A pergunta é: por que Paulo se considerava prisioneiro de Cristo quando na realidade ele era prisioneiro de Nero? Muito legal a gente ver o apóstolo Paulo se intitulando prisioneiro de Cristo, né? Ele se intitula o prisioneiro de Cristo. Então tá aí na tela algumas respostas para isso, para a gente pensar. Eu vejo que o apóstolo Paulo, em primeiro lugar, assim, ele não via com a perspectiva humana, mas ele via com os olhares
e a perspectiva de Deus, da vontade de Deus para ele naquele tempo. Então, assim, ele entendia que era propósito de Deus, ele ser um embaixador ali na prisão, ele fazer a vontade do Senhor naquele lugar onde o Senhor tinha colocado ele. E aí nós vamos ver lá na frente que os motivos, né? Os motivos dele estar aprisionado, a gente vai perceber que ele foi aprisionado principalmente a partir do momento que ele começa a pregar aos gentios, não só aos judeus, mas aos gentios. Ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Então, por amor aos gentios, ele se torna aprisionado, ele é preso. Então, vamos entrar nisso mais para frente, mas eu queria pensar com vocês sobre essa questão de estarmos aprisionados em Cristo. Esse termo, trazendo um pouco para a nossa vida. O problema é que nós temos uma liberdade a ponto da gente fazer aquilo que a gente bem entende, e Paulo mostra para nós que essa liberdade é conquistada através de Cristo e vivida em Cristo. Precisamos viver essa liberdade em Cristo. Como? Fazendo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Essa é a única forma de sermos livres de verdade, né? Essa liberdade que a nossa carne quer, muitas vezes, ela não é uma liberdade de fato. Pelo contrário, ela nos escraviza. Enquanto o que viver aprisionado em Cristo, de fato, nos liberta. Pode falar, Renan. Aqui a gente precisa fazer algumas considerações só como complemento ao que você disse, pastor. Primeiro é que um dos motivos que Paulo escreve a carta é justificar o fato de ele estar preso. Ele escreve essa carta à igreja que estava em Éfeso para dizer o motivo. Ele estava lá preso diante de acusações da liderança judaica, né? E assim, enquanto Paulo estava dizendo ali sobre Jesus sendo o Messias prometido, no contexto dos judeus, ele não sofreu tanta afronta quando ele estendeu esse Cristo aos gentios, né? Então aí, por que que Paulo se considerava prisioneiro de Cristo, né? A pergunta é, agora assim, ele se considerava prisioneiro de Cristo porque ele sabia que o Senhor Jesus, sendo o Senhor soberano sobre todas as coisas, ele estava preso ali no regime de Nero, era só a instrumentalidade pela qual Paulo estava preso, mas a razão era Cristo. Ele era prisioneiro de Cristo, ele tinha essa visão de que quem o poderia colocá-lo na prisão ou tirá-lo de lá era Cristo, porque Cristo tem o controle sobre todas as coisas e é pela causa de Cristo que ele estava preso, certo? Então não era Nero que tinha prendido Jesus, que tinha prendido Paulo. Ele estava lá preso por causa de Jesus. Aí. E aí tem essa citaçãozinha aqui, né? Que Calvino, no seu comentário sobre Efésios, ele diz: se o apóstolo houvera simplesmente dito, eu sou um prisioneiro, isso não haveria comunicado a ideia de ser um embaixador. Mera prisão não tem como reivindicar tal honra, sendo antes um estigma da perversidade e crime. Não obstante, as cadeias de um prisioneiro de Jesus Cristo excede infinitamente a honra de coroas e cetros reais, e isso sem falar das insígnias de um embaixador. Então ele coloca isso como algo de honra, né, de privilégio de estar lá em cadeias por causa de Cristo e não por causa de Nero. Isso aí. Vamos para o ponto 3 aí. Tá na tela? Tá na tela. Este capítulo se inicia com as palavras, entre aspas, por esta causa, ligando este capítulo ao 2. Por que, baseado no que acabou de dizer, você acha que ele era prisioneiro por amor dos gentios? Vamos começar, Renan. Quando ele diz aqui, no capítulo 3, por esta causa, temos que lembrar do contexto imediato anterior, que era por anunciar a reconciliação entre os judeus e os gentios em Cristo, né? Deus fazendo através disso um só povo.
Uhum. Então, quando ele diz que estava preso por amor aos gentios, ele estava preso porque ele anunciava essa reconciliação, o que não era aceito, principalmente ou totalmente pelos judeus. Nós falamos semana passada que para muitos judeus os gentios eram considerados apenas combustível para o inferno. Então, você anunciar que o Messias prometido que viria, que era aquele que todo Israel esperava para redimir a nação de Israel, talvez ele até libertar o povo de Israel do regime do Império Romano, né? E aí você estender que esse Messias já veio e que ele redimiu e fez um povo só entre os gentios e os judeus, isso não foi nada aceito. Então, Paulo ali, sendo um judeu, ele estender isso aos gentios e falar que recebeu uma revelação de Jesus. Ali em Atos 9, no caminho de Damasco, quando Paulo tinha carta dos líderes religiosos para ir até Damasco e prender aqueles que diziam que Jesus era o Cristo, ele recebe ali a visão de Jesus. Então ele foi ali para perseguir os da seita, né, do cristianismo, a fim de levá-los até Jerusalém. Então ali Paulo fica cego, tem um encontro com Jesus, mais adiante fala de Ananias, né, que era um discípulo de Cristo, em Atos 15, 8 e 9, que ele vai falar assim, ó, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então ali Jesus se revela, né, o Senhor se revela a Ananias e fala, olha só, vai lá porque esse aí ele é escolhido para falar tanto para gentil, para rei e para os filhos de Israel. Então ali Paulo ele era esse prisioneiro por amor aos gentios, né? Ele era essa pessoa que foi escolhida por Jesus para anunciar esse evangelho da reconciliação. E eu fico imaginando, né? Pensa você ser um cidadão de Éfeso que antes estava distante de Deus, que veio a conhecer a Cristo através de Paulo, veio conhecer esse Deus, saindo da morte para a vida, como nós temos falado, e aí você lê na carta que eu estou preso por sua causa, por amor a você, porque Cristo me fez apóstolo e eu anuncio esse evangelho da reconciliação a você. Deve que era simplesmente assim, sensacional, né? Você fica imaginando eu no lugar de um deles. Sim, Deus lhe revelou isso por meio. É, quando fala que esse mistério que foi revelado a ele, ali na estrada de Damasco, Paulo estava dizendo que recebeu ali essa revelação e, e aí a gente responde a nossa pergunta aqui. Uhum. É isso aí. Só para complementar e resumindo o que o Renan falou, é que ele, né, está preso por pregar os gentios que foram reconciliados com Deus e reconciliados com os judeus para formar um só corpo em Cristo. Na verdade, isso a gente trabalhou muito na semana passada, no final do capítulo 2, na segunda parte do capítulo 2, sobre essa reconciliação de judeus e gentios, né? Mas Deus chama o apóstolo Paulo para pregar para os gentios, e o apóstolo Paulo, por ser apóstolo dos gentios, foi acusado, perseguido e preso pelos judeus. A gente vê esse ministério que ele tinha com os gentios, dessa pregação do evangelho para os gentios. Então, isso leva ele a ser aprisionado. Então, vamos lá para a próxima pergunta. Pergunta número É o 4. ponto 4. Duas vezes Paulo emprega a expressão a graça a mim confiada, versículo 2 e 7. Quais os dois privilégios que Deus, em imerecido favor, tinha dado a ele? Versículos 3, 7 e 8. Os versículos 3, 7 e 8. Então a gente vê ali, resumindo, é o mistério
que Deus confiou a ele, esse mistério, que a gente vai falar depois do que é, e que é uma revelação, para começar a falarmos, e o ministério, que é uma comissão, um comissionamento, um chamado. Então, são esses dois privilégios aí que o apóstolo Paulo tem. Versículo 3, o Renan vai falar aí, versículo 7, versículo 8, eles expressam bem isso. Mostra aí, Renan. No versículo 3 ele fala, né, que Deus lhe confiou por meio de revelação anunciar essa reconciliação entre Cristo e os judeus. No versículo 7 ele foi comissionado e feito ministro do evangelho pelo dom da graça, certo? E no versículo 8 aqui, ele se considera o menor de todos os santos, uma vez que ele foi perseguidor da igreja. Nós vamos citar mais à frente um texto da carta dele aos Coríntios, né, que ele fala: eu sou o menor porque persegui a igreja de Cristo, né? Então ele recebeu essa graça de anunciar aí as insondáveis riquezas de Cristo através do evangelho. A gente se limita entre mistério e ministério porque a pergunta coloca quais os dois privilégios, né, de que Deus revela a ele. Mas vamos lá então. Ponto 5. Isso. Eu tô mandando rápido hoje, hein? Hoje vai. Ponto 5. Qual era esse mistério que foi comunicado a Paulo por meio de revelação especial, de acordo com o versículo 6? Renan, qual era esse mistério? Direto ao ponto, o mistério era o evangelho de Cristo, a obra de Cristo, estendida e anunciada entre os judeus e fazendo essa reconciliação entre os judeus e os gentios. E aí, Deus faz para si um povo, a igreja, a fim de que seu nome seja glorificado, certo? A gente está olhando aqui para o versículo 5, sei que a sua Bíblia é em casa, ele fala aqui dos profetas e apóstolos, certo? Ele diz assim, ó: como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Este agora, ele diz de um momento. Jesus já veio, já fez a sua obra e pela instrumentalidade, né? Habilidade não existe, né? Professor em português agora. Não, instrumentalidade dos apóstolos e profetas agora. Então a gente tem algumas interpretações possíveis para profetas e apóstolos aqui, porque ele diz agora. Então, se referir isso aos profetas do Antigo Testamento é um pouco estranho, agora, né? Exatamente. Então, agora ele faz a referência aos 12 apóstolos e a si mesmo. Essa é uma possível interpretação. Tem uma outra que fala de alguns profetas contemporâneos dele, como Ágabo, por exemplo, né? Mas ele aqui uma possível interpretação bem aceita é que ele se referia a ele mesmo e aos 12 recebendo, né, por meio de revelação aí do Espírito Santo, a confiabilidade de transmitir o evangelho, e esse é o mistério. Esse é o mistério. Versículo 6, você colocou? Versículo 6. Cordeiras é só uma lembrança ali do livro de Gênesis, né, quando Deus promete a Abraão que ele faria ali da sua descendência, todas as nações seriam abençoadas. Aí tem essa citação aqui do João Calvino sobre o mistério da obra de Cristo entre os gentios. Ele diz o seguinte: que seriam colocados em pé de igualdade com os judeus, para assim formar um só corpo, para que a novidade não provocasse nenhum escândalo. Deixa eu colocar aqui na tela. Isso. Nenhum escândalo. Ele declara que isso se dá por intermédio do evangelho, cuja proclamação, por certo, era algo novo e até então não ouvido, mas que todos os santos confessavam que viera do céu. Porque, pois, maravilhar-se ao renovar o mundo, Deus teria que usar um método inusitado. A questão aqui é que esse mistério ele ainda não havia sido revelado. Ele veio ser revelado em Cristo. Tinha ali uma sombra do que viria, tinha uma sombra do que estava por vir, né? Mas não se sabia como isso iria de fato
acontecer. dá, né? Uhum. Então até que você pode ver que durante o ministério de Jesus sempre tem até mesmo dos próprios discípulos ali. Às vezes parece que eles estão entendendo, aí Jesus fala, eles não estão entendendo totalmente, né? Então eles não compreendiam como isso iria ser, esse mistério da revelação de Cristo iria ser em sua completude. Muito bom. Para matar a charada, está lá no versículo 6, e Paulo declara a natureza exata do mistério com ênfase e clareza no versículo 6, que diz assim: isto é, que os gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho. Ponto. Assim, o mistério diz respeito a Cristo e a um único povo, judeu, gentil. Vamos para o ponto 6. Vamos lá. Ponto 6. Precisamos reconhecer que a palavra mistério em grego é diferente do que em português. No grego, embora mistério tenha o sentido de segredo, como em nossa língua, não é mais algo escondido, e sim algo aberto. Os mistérios cristãos são verdades que, embora estejam além daquilo que os homens conseguem descobrir, já foram reveladas por Deus e agora pertencem abertamente à igreja toda. Aí a pergunta, no versículo 8, como Paulo se descreve? Então, se a gente for lá no versículo 8, a gente vai ver que ele se descreve como o menor de todos. E olha quem está se chamando do menor de todos, né? Em outro momento ele disse que fez muito mais do que muitos fizeram. Então, Porque Paulo, aí vem aquela dicotomia do ser e do fazer, né? sim, exatamente. Então, assim, ao mesmo tempo que ele sabia, eu vejo que ele tinha compreensão de tudo que ele era, de tudo que ele tinha feito, de tudo que estava por fazer, mas ao mesmo tempo ele se coloca numa posição de menor de todos. O Renan vai compartilhar um pouco disso daqui a pouco, mas eu quero ir mais por esse caminho de que ele minimiza a si mesmo, engrandecendo o seu ofício. Então ele coloca o seu chamado, ele coloca o seu ofício de apóstolo num patamar maior do que a si mesmo, para que ele não se glorie. Né? Lá em 1 Coríntios 15, 19, ele vai falar um pouco sobre isso, pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. E também ele diz que ele é o principal dos pecadores. Eu coloquei uma referência de um livro, na verdade é um livreto, você lê ele em meia hora, que é esse aqui, O Ego Transformado, do Tim Keller, ou Tim Keller para os íntimos, né? Timothy Keller. Timothy Keller. É um livro muito bom e fala sobre o apóstolo Paulo, do início ao fim, e do exemplo de uma vida que, de fato, teve o ego transformado. A humildade que brota do evangelho e traz verdadeira alegria. Então, nesse livro ele fala um pouco dessa humildade de Paulo, mas não uma humildade falsa, não uma humildade, não, mas uma humildade que eles que coloca o evangelho, que brota, na verdade, do evangelho e traz a verdadeira humildade. Então ele minimiza a si mesmo, convém que ele cresça e que eu diminua, seria mais ou menos nesse sentido. Tá bom, queridos? Então eu vou pedir para o Renan dar uma complementada aí Quando sobre essa pergunta. a gente consegue ver em algumas cartas que Paulo fala sobre o ministério dele e parece que às vezes ele está se engrandecendo, né? Com aquilo que. Mas a questão é que muitas vezes, quando Paulo falava de seu ministério, ele estava precisando reafirmar a revelação que ele recebeu, o chamado que ele recebeu de Cristo, porque sempre tinha gente tentando ali atrapalhar, introduzir novas doutrinas. Em algum lugar ele fala sobre os super apóstolos, né? Que vinham com palavras de persuasão, mas ele não, ele vinha com as palavras simples, mas que eram as palavras que foram confiadas a eles através do evangelho, né? Então,
Paulo, ele, às vezes, quando ele falava de seu ministério, boa parte delas era porque tinha alguém ali no pé atrapalhando o ministério de Paulo, né? E vamos falar um pouquinho mais sobre Paulo, porque Paulo ele era uma pessoa muito instruída no judaísmo, né? Ele sabia, ele era conhecedor da lei. Ele foi Uhum. instruído aos pés de Gamaliel, Gamaliel. que era um doutor da lei. Ele ocupava uma posição muito importante ali no Sinédrio, aí está na tela aqui, que é o Sinédrio, a Suprema Corte da Lei Judia, e tinha a função de administrar, interpretar e aplicar a lei. Então, ele é citado no Novo Testamento em Atos aí, assim, a gente sabe que Paulo tinha essa instrução, ele era aquele judeu que perseguiu a igreja, que não acreditava que Jesus era o Messias. Ali em Uhum. Atos 6 e 7, onde a gente acompanha a história de Estevão, que foi o primeiro mártir, né, na história, o primeiro a morrer pelo nome de Cristo, a gente vê que Paulo, ainda Saulo, né, no seu nome antigo, depois que ele veio receber o nome de Paulo, ele Uhum. estava ali junto com aqueles que apedrejavam Estevão. Ele estava ali segurando as vestes daqueles que apedrejavam Estevão, estavam aos pés de Paulo. Então ele presenciou tudo aquilo ainda enquanto Saulo. Então, por esse histórico de ser religioso, conhecedor da lei, ter perseguido a igreja, né, ele se coloca aí como o menor de todos, né, no versículo Uhum. 8. Isso mesmo. Muito bom. Então vamos lá para a próxima, 6.2. Vamos Está lá, na tela? tá na tela. De que maneira você se sente encorajado nos modos em que serve a Deus com base nessas descrições de Paulo, nesta descrição de Paulo? Como é uma pergunta pessoal, a gente vai tentar direcionar você aqui. Vamos lá. Eu lembrei de um versículo logo de cara quando eu estava pensando sobre a pergunta, que é esse de Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Porque Uhum. Paulo começou de um jeito e terminou bem. Quando ele conclui em uma de suas cartas dizendo que combateu o bom combate, né? E Paulo ele começa de um jeito, mas termina bem. Como isso me deixa encorajado? É que apesar da condição do homem, pecador, distante de Deus, né, às vezes cego, quando, da mesma forma que Paulo escreve um pouquinho antes aqui na carta de Efésios, falando sobre que ele orava para que os irmãos tivessem os olhos descortinados, era ele que tinha esse véu na sua cara, ele era aquele que estava morto também em pecados e delitos, e ele se encontrou com Cristo, porque Cristo o trouxe. Então, apesar Uhum. da condição dele, apesar do passado, ele também recebe esse novo ministério, que é o ministério da pregação do evangelho e reconciliação entre judeus e gentios. Então, apesar de tudo isso, apesar de quem é fazendo a aplicação às nossas vidas, apesar de quem nós fomos um dia sem Cristo, nós temos nova vida em Cristo. E Uhum. nisso, o passado, a vida de pecado, o que fizemos, isso já não importa mais mesmo. Isso já ficou Uhum. para trás. Deus já não se lembra mais do nosso pecado. Ele olha para nós e vê ali o sangue de Cristo sobre as nossas vidas, nos Aleluia. cobrindo o sangue que nos tornou justos, né? Em Lucas 5:32, Jesus fala: eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Em Uhum. Hebreus 4:15, que é o texto do sumo sacerdote que falamos na semana passada, nós já podemos hoje nos achegar ao trono da graça com confiança. Né? Uhum. Por graça, nós temos acesso a Deus, somos participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, né? João 1:12, e por Uhum. graça temos a oportunidade de viver para glorificá-lo. É que esse é o propósito do homem, glorificar Deus e gozá-lo eternamente, né? Como diz a confissão de Westminster. Então a gente tem esse privilégio de sermos parte da família de Deus e de anunciar o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, assim como diz Paulo também em Romanos 1:16. Então, assim, isso deve nos encorajar e nos mudar e nos moldar de muitas formas, né?
com todo o poder que o Evangelho tem de nos transformar, deixar o passado para trás e nos dar uma nova vida. É isso aí, a pergunta, a 6.2, é exatamente nesse sentido. De você, com base no testemunho de Paulo, com base na fidelidade de Paulo, com base na vida de Paulo, você, como você olhando para a vida dele, inclusive ele mesmo diz isso, né? Olhem, imitem como eu imito a Cristo. Olhem para mim. Então, olhando para ele, como você se sente encorajado, motivado, instigado a servir melhor ao Senhor. Então, a pergunta é nesse sentido. Por isso, o Renan trouxe aqui para nós uns textos bíblicos para a gente refletir nessa pergunta. Agora, nós vamos para o ponto 7, caminhando para o final. Vai lá, produção. Tá na tela. É contigo. As afirmações dos versículos 5 e 9, que o mistério não foi dado a conhecer em outras gerações, têm deixado leitores da Bíblia perplexos, porque o Antigo Testamento revelou que Deus tinha um propósito para os gentios. Mas o que não foi revelado foi a natureza radical do plano de Deus, que era a chamada teocracia, que é o governo de Deus sobre a nação judaica. Esta seria terminada e substituída por uma nova comunidade internacional, a Igreja, que seria o corpo de Cristo unida a ele organicamente, e que os judeus e gentios seriam incorporados em Cristo e sua Igreja em nível de igualdade, sem qualquer distinção. Aí a pergunta 7.1 é: qual é a intenção de Deus agora para a sua Igreja? Versículo 10 e 11. Com base nos versículos 10 e 11, você vai tentar responder isso. Ministério. É algo que a gente começou a falar lá em cima, nós falamos até agora do mistério, e agora o ministério. Então, nós temos um ministério, uma comissão com base no mistério revelado, tá? Então, a intenção de Deus para a igreja é que ela caminhe, que ela seja comissionada, que ela tenha a sua vida baseada nesse mistério. Então, o seu ministério nisso. E Deus formando um povo para si, para reinar eternamente com ele. O apóstolo Paulo, ele, na verdade, esse livro, né, para essa primeira parte de Efésios, ela vai tratar muito da igreja. Então, ele sempre traz o papel da igreja, a intenção de Deus para a igreja. Então, nós precisamos pensar sobre isso, querido, você que está nos vendo e nos ouvindo, porque Deus tem um plano desde a eternidade para a igreja. Deus, ele coloca, descortina os nossos olhos para esse plano, para esse mistério que estava sendo revelado agora para nós. Então, nós precisamos pensar como igreja, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas o apóstolo Paulo, ele traz esse entendimento para mim e para você, de que há uma comissão, de que há um propósito nisso tudo. Então, Deus, ele tem propósito para a sua igreja, Deus, ele tem esse ministério para a sua igreja hoje na terra, e tem propósito com esse ministério diante do mistério que nos foi revelado. Nós vamos destrinchar um pouquinho mais o versículo 10 e o versículo 11, aí agora na próxima tela, ou junto aí, não lembro onde está mais, mas fala aí, Renan. Vamos começar de trás para frente, né? Trás O para propósito frente, vai é lá. esse. O propósito é esse, pastor. Desde a eternidade, o Senhor iria ser glorificado por meio do seu povo chamado igreja. Né? Que ele purifica por meio do sangue de Cristo e santifica por meio do Espírito. Esse é o propósito eterno constituído desde a eternidade, disse Augusto Nicodemos. E o versículo 10, para quê? Para que a multiforme sabedoria de Deus. O que é a multiforme? Tem muitos lados, muitos ângulos, muitas facetas. Essa sabedoria de Deus que ela tem tem vários lados, e um deles desconhecido, né, que era o evangelho antes não revelado, esse mistério não revelado, e ele foi agora através deste propósito eterno de Deus. Aí tem uma citação:
E para fazer isso, ele declara que na proclamação do Evangelho se faz manifesta a multiforme graça de Deus, a qual jamais se fez conhecida mesmo dos anjos celestiais. Saibamos, pois, que o conhecimento, seja ele qual for que tenhamos adquirido, não passa de uma ínfima porção. Qualquer conhecimento que temos de Deus, ou achamos que temos, não passa de uma ínfima porção. Quase nada. E essa declaração aí que você colocou, que nós colocamos aí do Calvino, ela já é uma ponte para a próxima pergunta, né? Exatamente. A próxima pergunta é: por que você acha que Deus queria que sua sabedoria se tornasse conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais? Muito bem. Aí a gente, ó, a proclamação do Evangelho se manifesta na multiforme graça de Deus, que a gente acabou de colocar, a qual jamais se conhecia, se fez conhecida mesmo dos anjos celestiais. As palavras de Paulo significam que a igreja, a união, né, entre judeus e gentios, é um espelho no qual os anjos contemplam a sabedoria de Deus. E eles não tinham esse conhecimento antes. Então, é, esse essa pergunta, né, é para que os anjos, principais potestades no lugares celestiais, no caso, os anjos de Deus, eles pudessem contemplar essa sabedoria de Deus que eles não conheciam antes. Contemplam uma obra totalmente nova para eles, cuja forma estava oculta em Deus. Isso é muito lindo. Vamos lá? É Oi. interessante, é Ah, interessante aqui, ó, nessa citação que eu coloquei do Calvino na tela, que ele fala que esse plano de redenção, ou de unir um povo só, não contemplam os anjos, eles não fazem parte desse plano, eles estavam de fora ali olhando, e uhum. depois eles descobriram uma nova faceta, uma nova multiforma, uma parte ali da sabedoria de Deus que eles ainda não conheciam. E aí Calvino vai e fala que esse conhecimento que temos ainda é ínfimo perto de É quem é pequeno Deus. demais. Pequeno demais. Vamos para o ponto 8 e aí a gente encerra. A Isso. principal lição dessa primeira parte de Efésios 6 é centrada na igreja. Algumas pessoas constroem um cristianismo que consiste inteiramente de um relacionamento pessoal com Jesus Cristo e que praticamente não tem relacionamento com a igreja. Alguns acrescentam que eles já desistiram da instituição igreja porque ela não oferece esperança. Toda igreja, em todo lugar, em todo tempo, está necessitada de reforma e renovação. Mas precisamos ter cuidado de não desprezar a igreja de Deus e sermos cegos à sua obra histórica. Então, o foco da primeira parte de Efésios é a igreja, e não apenas um relacionamento pessoal com Cristo. A gente precisa enfatizar isso que eu falei um pouco acima, é que o apóstolo Paulo, quando quebra essa parede, né, ele traz essa revelação, quebrando essa parede de divisão entre judeus e gentios, ele está mostrando para nós que agora somos um só, somos uma igreja. E na semana passada a gente falou um pouco sobre essa necessidade de continuar quebrando essas barreiras que a gente mesmo levanta, né? Então nós vamos partindo disso, vem a pergunta: qual é a sua atitude para com a igreja de Jesus Cristo e de que forma você precisaria mudá-la? Também é uma pergunta pessoal, mas nós queremos pensar juntamente com vocês. Particularmente, eu penso que para a gente falar de igreja, né, a minha atitude em relação à igreja e como eu poderia mudá-la, eu começo por mim. E como eu faço isso? Sendo reformado à luz das escrituras. Ter Uhum. zelo e cuidado de estudar as escrituras. E quando estiver estudando, orar como o salmista orou, né? Que as palavras de minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Porque a partir do momento que eu me corrijo e oro e peço ao Senhor que mude a minha natureza, que Ele viva e que eu morra,
é que eu consigo, de alguma forma, ser alguém que leve a vida de Cristo para dentro da igreja. E Uhum. o trabalho dentro da igreja é o mesmo, é um trabalho de nós sermos reformados agora como um corpo à luz da palavra, à luz da revelação, né? Então a gente não vive uma vida de acordo com o que a gente quer. Ou Uhum. eu não pego o texto bíblico e eu faço comprimir para aquilo que eu quero. Na verdade, Uhum. eu que tenho que me expor em oração, em humildade, e ser moldado de acordo com a palavra, por mais que doa, por mais que seja difícil às vezes, porque a gente percebe e sabe que a caminhada com Cristo é uma caminhada de negação do eu. Ninguém Uhum. quer, quando Jesus fala que você vai ter que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Uhum. Cruz é o quê? O caminho da cruz é morte. É um caminho de morte, é um caminho de negação, é um caminho de Renúncia. humilhação do eu, do ego, do orgulho, e isso às vezes é difícil. Então, esse é o caminho, enquanto igreja, que nós temos que seguir. É um caminho de Uhum. olhar para voltar às Escrituras e sempre que nós aprendermos de Deus, ensinarmos, né, aos nossos irmãos e vamos crescendo juntamente quanto igreja. Isso aí. Eu queria ajudar a responder essa pergunta pensando o que é ser igreja. Ainda mais nos dias que nós temos vivido, pensar em ser igreja é essencial para a nossa vida, porque muito mais do que ser um frequentador de igreja, nós precisamos pertencer à igreja, ser igreja. E o que é ser igreja, afinal? É essa comunhão que Cristo, através da obra de Cristo, ele nos proporciona. Pense você comigo, imagine se a gente na igreja fosse apenas meros espectadores. Viéssemos, ficássemos olhando a uma celebração, um culto no templo e fôssemos embora. Onde ficaria o famoso uns com os outros, né? Essa mutualidade não existiria. Então, nós somos o povo de Deus. E aí, a palavra de Deus fala, tem várias passagens que vêm falar sobre essa comunhão. E diz para nós que Colossenses 3,13, por exemplo, eles perdoaram como o Senhor os perdoou. Colossenses 3,14, o amor liga todos em perfeita harmonia. E Eclesiastes 4,9, é melhor sermos dois do que um. Levai as cargas uns dos outros. Não façam nada por ambição egoísta ou vaidade, mas considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então a igreja é um lugar onde eu sirvo, é um lugar onde eu abençoo e sou abençoado, é um lugar onde eu dou e recebo. Não tem como ser igreja andando só numa mão da rua. A igreja é uma via de mão dupla. Nós damos e recebemos, nós oramos e recebemos oração, nós choramos, mas também consolamos. Então, isso é ser igreja. E nós precisamos pensar nisso porque esse termo igreja tem caído em desuso, infelizmente. As pessoas hoje não querem ter relacionamento com a igreja. As pessoas hoje, é o que o John Stott coloca aí, pessoas constroem cristianismo, talvez pessoal com Jesus. Ah, eu sou de Jesus, eu amo a Deus e pronto, isso me basta. Mas não basta. Você precisa ser igreja, você precisa congregar, você precisa ter relacionamento com a igreja, você precisa investir na obra de Cristo através da igreja, você precisa viver a igreja como um todo. Então, queridos, quero pensar com você, antes de você responder essa pergunta, o que você precisa mudar na igreja, talvez, ou como o Renan disse, começar a mudar você mesmo. Começar a mudar a sua concepção em relação ao que é ser igreja. Que é muito além do que a gente se reunir com frequência num culto e proclamar Jesus e adorar e agradecer a Ele, suas bênçãos, seus cuidados, e isso faz parte, isso tem que ser feito. Tá? Por isso que a gente sente falta da igreja se reunindo aos domingos, celebrando ao Senhor. Isso também é ser igreja, tá? Mas, mesmo distantes, como diz Filipenses,
cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Cumpra a ordenança de Jesus, viu? Ame e sirva seus irmãos, cultive os relacionamentos com a igreja, relacionamentos santos, faça da igreja uma experiência antecipada lá da glória celestial, né? Se a gente pensar assim, vai ser muito mais fácil a gente se relacionar com os irmãos. Se a gente pensar como Cristo pensa em relação à igreja, muita coisa vai ser mais fácil de se levar, tá bom? Chega de falar, vamos concluir. Peça a Deus que abra os seus olhos à graça dele em sua vida. Peça que ele esclareça a você seu chamado para servir. Louve a Deus por sua igreja, o corpo de Cristo. Peça a ele que o ajude em seu testemunho e apreciação da igreja, obtendo assim em sua vida um novo ministério. Considerações finais do Renan? Eu queria só fazer algumas considerações sobre o texto em si de hoje. O mistério revelado e o ministério, né, que nós devemos viver e temos, fomos chamados. Primeiro é que o cristão, ele não pode olhar para a sua própria história de vida e aquelas perguntas básicas da vida, né, de onde viemos, quem eu sou, né, para onde eu vou, esse tipo de pergunta, nós temos que ter convicção delas, de quem eu sou, né, eu sou filho de Deus, faço parte da família de Deus, parte da nação, da pátria celestial, de onde eu vim, né, eu tinha aquela natureza pecaminosa, mas hoje eu vou para lá morar com ele através da obra de Cristo. Nós temos que ter isso. E às vezes a gente se perde no meio do caminho porque nós não conhecemos essas verdades ou a conhecemos e não meditamos nelas diariamente. Nós não meditamos na palavra, nós não temos um conhecimento das escrituras que nos dê essa base, né? Erreis por não conhecer as escrituras, já citamos hoje. E nós precisamos olhar para as escrituras para termos essas bases. Aí a gente aprende o que é a igreja, a gente aprende o que significa tudo isso. Olha só, esse mistério revelado, às vezes algo que parece ser tão comum, infelizmente, nos nossos dias, que é a igreja, o dia a dia da igreja, mas é algo espiritual e poderoso, é o propósito de Deus antes da fundação do mundo, que o seu povo o glorificasse. Então, se a gente entende isso, a gente começa a aproveitar mais os nossos tempos juntos, tempo como igreja, de louvor, de comunhão, tempo de crescimento juntos uns com os outros. Quando nós temos essa clareza do plano de Deus para a igreja, desse mistério revelado e do ministério que ele tem nos dado. Muito bom. Irmãos, espero que você tenha sido abençoado com esse Bíblia em Foco de hoje. Pedimos aí que você compartilhe com seus grupos, e que esses estudos de fato possam edificar a sua vida. É nossa oração. Nós fazemos aqui com muito zelo, nós falamos de zelo, né? Nós fazemos com muito zelo, com muito carinho. Esperamos de fato que você tenha sido abençoado hoje com esse estudo sobre um novo ministério com base em Efésios 3, do capítulo 1 ao capítulo 3. Muito obrigado por você ficar conosco até esse momento. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe Renan. Amém. Fico muito feliz que mais uma vez podermos aprender da palavra, que nós possamos crescer aí enquanto igreja, à luz das escrituras e do evangelho. Deus abençoe todos vocês. Amém. Deus abençoe e até o próximo.